Quem está feliz? Glória a Deus! Para você que ainda não levantou a mão, quero te lembrar que a nossa felicidade, a nossa alegria é uma pessoa, Jesus. Olhando para Ele, não tem circunstância, não tem problema que prevalece. Nele nós somos plenamente felizes. Amém? Antes de começar, eu quero louvar o Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Eduardo, pastora Priscila. Nós amamos vocês, somos muito gratos pelo sim e pela entrega total e genuína deles para que tudo isso acontecesse, porque eles de fato amam aquilo que o Senhor ama, que é a igreja. A gente vai começar hoje nessa reunião das 9 horas e também vamos dar continuidade nas das 18. Uma série de mensagens sobre o corpo de Cristo, com os professores da Essentials School, que é a escola da Reino. Então a gente está muito feliz, muito animado. Eu tenho certeza que esse assunto vai edificar e fazer com que nós cresçamos muito no Senhor. Amém? Como está aí? Já pode colocar? Aí, muito bem. Esse primeiro tema, então, essa primeira parte é o mistério de Cristo. E... Opa, voltou. Aí, peraí. Mas antes da gente começar o assunto em si, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui, nesse momento, gostaria de tocar em Cristo e dizer o quanto Ele é lindo? Amém? Então, a gente vai fazer o seguinte. Abre as suas duas mãos para os dois lados. Segura bem firme na mão dessa pessoa que está aí. Olha para um lado e para o outro. Você acaba de tocar no corpo de Cristo. Aproveita para dar bom dia, pergunta como que essa pessoa está. Aleluia. Fala que bom que você veio. Você tá linda, você tá lindo. Muito bem. Eu nunca vi tanta gente bonita por metro quadrado na Reino, né? Eu entendo, assim, os haters. Deve ser difícil, né? Vocês são lindos. Bom, mais uma pergunta. Quem aqui já tem filhos? Que tanto de papais, glória a Deus, eu recebo essa unção. Vocês já alimentaram, então, deram papinha para um bebê. É possível colocar uma colherzinha a mais quando eles já estão satisfeitos? Não, né? Pode ser um chocolate. Eles fecham a boquinha e fazem assim, ó. Não quero mais. E assim somos nós com Cristo. Quando nós falamos para Ele, olha, já estou satisfeito, só de convertido eu tenho 30 anos, já ouvi de tudo, já sei demais, já o conheci o suficiente. Ele não nos entrega uma porção maior. Mas a Bíblia nos fala que nós vamos passar a eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecer a Cristo. Se uma eternidade, meu irmão, não vai ser o suficiente para conhecê-lo por completo, quem dirá uma reunião de domingo? Amém? Então, aumenta o espaço, aumenta a sua expectativa e clama ao Senhor para que Ele aumente a porção dEle sobre nós. Bom, os temas, para quem gosta de anotar, para quem é do meu time, que eu tenho um livro do pastor Eduardo no meu bloco de notas. Os temas são o mistério de Cristo, dessa primeira parte, o velho homem, o novo homem e Cristo corporativo. Vamos começar, então, já revelando o mistério. Alguém aqui já viu a Deus face a face? Não, eu também não. Por quê? Porque Deus em si é um mistério. E como que Deus se revelou, como que Deus se expressou, se manifestou para a humanidade? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a corporificação de Deus na terra. Então ele se expressou para a humanidade através de Jesus Cristo. A gente vai ver isso no livro de Colossenses, para você que gosta de se aprofundar mais. No livro de Colossenses a gente vai aprender sobre o mistério de Deus que é Cristo, mistério escondido pelos séculos dos séculos, que foi revelado para esse tempo, para nós. E como que Jesus Cristo se expressa até nos dias de hoje para a humanidade? Lembra que nós tocamos uns nos outros agora há pouco e falamos que somos o corpo de Cristo? Jesus Cristo se expressa para a humanidade através da igreja, que somos nós, todos aqueles que creem nele. Certo? Então, se a igreja expressa Cristo e Cristo expressa a Deus, nós somos a expressão de Cristo na terra. Colossenses 2:2. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados, entrelaçados em amor, porque é só nesse amor que nós podemos ter essa compreensão. Tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Para conhecimento, vamos ler esse finalzinho aqui comigo juntos, tá? Do mistério de Cristo, do mistério de Deus, que é Cristo, no 3. 1, 2, 3. Do mistério de Deus, que é Cristo. Glória a Deus.
E Efésios vai falar do mistério de Cristo, que é a igreja. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão. Quem está falando aqui é Paulo, apóstolo Paulo, um apóstolo do Espírito. Porque nós temos os 12 apóstolos do Cordeiro e temos também os apóstolos do Espírito, como nós já aprendemos várias vezes com o pastor Eduardo. E o apóstolo Paulo, era um desses apóstolos do Espírito. Então, a minha compreensão de Paulo, do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, de Gênesis a Malaquias, todo o Velho Testamento, os homens que viveram naquele período não tiveram acesso a essa revelação que nós estamos tendo aqui agora. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, que são as boas novas do Senhor, os gentios, quem são os gentios? Não judeus. Eu e você. Não judeus são os gentios. São co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. A partir desse momento, todos nós, em Cristo, temos acesso às promessas do Senhor, mesmo não sendo judeus. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Está falando aqui, atrairei apenas brasileiros, apenas judeus? Não, atrairei todos a mim. Cosmovisão de Deus. Quando Deus olha para a terra, o que Deus vê? Deus não vê 3, Deus não vê 4, Deus vê 2. De um lado, Deus vê Adão, e em Adão estão todos aqueles que não creem em Cristo, toda a velha natureza, todos os que têm essa velha natureza apenas em Adão, certo? O velho homem. E Deus vê, que também é chamado em toda a Bíblia de o primeiro Adão e o último Adão, Deus vê Cristo, e em Cristo todos aqueles que creem nele. Essa é a cosmovisão do Senhor. Vamos começar então pelo velho homem. O velho homem começa em Adão, como nós já falamos. Adão em hebraico é Adam. E todas as palavras terminadas em M no hebraico representam plural, ou seja, humanidade. Em Adão estava toda a humanidade. Larissa, mas e Eva? Eva recebeu esse nome por Adão depois que comeu do fruto. Antes Eva era Adão. Em Adão foi criado toda a humanidade. Certo? E todos nós estávamos com ele. Ou seja, quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Quando Adão caiu, nós caímos com ele. Quando Adão recebeu a natureza de Satanás dentro dele, todos nós recebemos junto com ele. A partir desse momento, a humanidade estava caída. E em Romanos 5,12 a gente vai ver isso. Portanto, assim como por um só homem, que homem? Adão. Entrou o pecado. Observem que o pecado está no singular. Não tem um S no final. Isso é importante. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens. Vamos ler esse final juntos aqui, junto comigo, tá? No 3. Porque todos pecaram. Não falei 3, né? Que ansiedade. De novo, então, no 3. 1, 2, 3. Porque todos pecaram. Larissa, não acho justo, porque eu não estava lá. Eu não estava com Adão. Por que quando ele caiu, eu caí junto? Se eu estivesse lá, eu não teria caído. Se nós pensarmos assim, nós também não podemos receber a justificação e a salvação do Senhor, porque nós também não estávamos na cruz com ele. A mesma medida usada para Adão foi usada em Cristo. Nós fomos justificados por ele, mesmo não estando lá, mesmo não tendo passado por tudo que ele passou. Amém? O pecado e os pecados. A gente aprende muito isso aqui na Reino e isso abriu absurdamente a minha mente na compreensão, inclusive da nossa salvação. Se alguém aqui ainda tem dúvida sobre salvação eterna, primeiro eu recomendo que vocês façam o nosso curso DNA do Reino, que eles explicam com maestria a diferença disso. E também o nosso pastor Eduardo fala bastante sobre isso. Mas é crucial que você entenda a diferença. O pecado é a natureza de Satanás. Essa natureza que entrou em Adão a partir do momento que ele caiu. E os pecados estão na nossa conduta.
O pecado é como se fosse a árvore. Isso aqui é muito bom para a gente compreender. Um exemplo mesmo. O pecado é como se fosse a árvore e os pecados, os frutos, são as consequências dessa natureza. E do pecado, dessa natureza ou pecado, o que nós precisamos? De libertação e de santificação. O ser humano jamais conseguiria se libertar do pecado. Por isso foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para nós. E dos pecados nós precisamos de perdão e de justificação. O que Adão gerou então? Entendi. Adão recebeu essa velha natureza, a partir desse momento ele tem a natureza de Satanás. E agora? Trouxe aqui um canguru e uma tartaruga. É possível um canguru gerar uma tartaruga? Não. Canguru gera canguruzinho. E tartaruga, se você for olhar lá no ovinho, vai ter tartaruguinha. Então Adão gerou a partir de então outros iguais a ele. Todos já nascem com essa natureza ou pecado dentro de si. Certo? Éramos então escravos do pecado e condenados ao inferno. O que Deus fez para nos libertar? O Senhor viu, teve misericórdia de nós, o plano eterno, pelos séculos dos séculos, de nos libertar. O mistério escondido, lembra lá do começo? O mistério escondido é Cristo, que veio para nos salvar. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, já por nascença, já nascemos pecadores, assim, pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Quando a morte matou um inocente, Jesus foi para a cruz sem cometer nenhum pecado. Quando a morte matou um inocente, ela perdeu o poder de matar. E a gente vai ver isso lá em Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, nós todos, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram, está no passado, estiveram escravizados pelo medo da morte. Quem aqui é livre no Senhor? Glória a Deus, nós temos plena convicção disso, porque a Bíblia nos diz que nós estávamos escravizados, nós éramos, mas agora nós somos livres no Senhor, graças ao sacrifício de Cristo por nós. Bom, o novo homem então, Cristo. Lembra da cosmovisão de Deus? De um lado, Adão e com ele todos aqueles que não creem em Cristo, toda a velha natureza em Adão. Do outro, Cristo como cabeça da igreja, de todos aqueles que creem nele. Recebemos então, a partir do momento que você crê em Cristo, crê que ele é o seu Senhor, o que acontece? Você recebe no seu espírito a natureza de Deus. Essa nova natureza, assim como nós recebemos em Adão, quando Adão caiu, nós recebemos a natureza de Satanás. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos essa nova natureza no nosso espírito. De um, Cristo fez dois. Como assim de um? Antes toda a humanidade era caída, toda a humanidade estava em Adão. Lá atrás, lembra que nós vimos? Adam, terminado com M, plural, toda a humanidade estava em Adão. Então todos eram um. De um, Cristo fez dois. Agora, o velho homem e o novo homem. Lucas 12, 51. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Isso é Jesus falando. Não. Digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. É dessa divisão que Jesus está nos contando. De um, Cristo fez dois. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele inaugurou o novo homem. Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Agora tudo está sobre o governo de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós recebemos a Cristo como o nosso cabeça. Nós somos a igreja, nós somos o corpo dele, o qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O nosso clamor diário deve ser para que o Senhor preencha cada pequeno espaço do nosso ser, para que Ele seja tudo em nós, tudo que nós somos e também em tudo que nós fazemos. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O primeiro homem, Adão. O segundo homem é do céu, Jesus Cristo.
um com Cristo. O nosso espírito, lembra que eu falei que nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito? O nosso espírito, ele não é dotado de personalidade. Por isso, ele está apto a receber nele a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito, através do Espírito Santo, no nosso espírito. Nos tornamos, então, um com o Espírito de Deus. Recebemos essa nova natureza, essa nova forma realmente de viver e de ser. Está dentro daquele que crê em Cristo, crendo que Ele é o seu Senhor. Quem aqui crê em Cristo? Aleluia! Todos vocês têm, então, uma nova natureza. Vocês são um com o Espírito de Deus, no seu Espírito. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Coloquei aqui uma videira, vocês já leram, tenho certeza, várias vezes já ouviram sobre isso, que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se eu pegar um pedacinho, um raminho da videira, tirar ele, é possível que ele produza fruto, que ele tenha vida sozinho, se ele não estiver ligado à videira? Não. Assim somos nós com o Senhor. Fora dele só há morte, fora de Cristo não há vida, não tem como nós frutificarmos fora dele. O que recebemos então? Amém, Larissa. Glória a Deus, eu recebi uma nova natureza. Eu entendi que agora eu sou um no meu espírito com o Senhor. O que nós recebemos a partir desse momento? Filiação, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Agora nós somos filhos. Tudo que Deus é e tudo que Deus tem, nós também recebemos a partir desse momento. Tá, Larissa, mas sempre que eu olho para Jesus, eu vejo bondade, eu vejo amor, eu vejo paciência. E quando eu olho para mim, não é isso que eu vejo. Talvez porque você esteja olhando pelos seus olhos, mas pelos olhos de Jesus, nós somos e podemos acessar tudo o que Ele é. Toda a bondade, todo o amor. Amém? Vida eterna, a vida de Deus. O maior presente que nós poderíamos receber, porque lembra que nós estávamos condenados ao pecado, condenados à morte eterna? Agora nós recebemos a vida eterna em Deus. E nós vamos passar a eternidade com Ele. E unidade com Cristo. Unidade com Cristo no corpo. Fui lá, aceitei, criei em Jesus, criei que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas recebesse a vida eterna. Ele foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia. Amém. Recebi então essa nova natureza no meu espírito. Fui só eu que fiz isso? Não, todos aqui também o fizeram, certo? Existem 2, 3, 4 Cristos? Não, só um Cristo. E lembra que várias partes da Escritura diz que Ele é o cabeça. Se só há um Cristo e só há uma cabeça, a partir do momento que eu me torno um só com Cristo no meu espírito, eu também me torno um com cada um de vocês. Nós todos passamos a ser uma unidade no Senhor. E isso é muito poderoso. Tá. Mas e o pecado? Porque eu entendi que eu recebi, eu já nasço então pecador, porque a partir de Adão, o que ele gerou? Outros iguais a ele. E o pecado como que fica? Porque eu recebi essa nova natureza do Senhor, mas eu sinto às vezes que mesmo querendo fazer o certo, eu acabo fazendo o errado. Por quê? A natureza do pecado ainda está em nós, na esfera da nossa alma. Agora nós temos 2 naturezas. A natureza do pecado, na esfera da nossa alma, do nosso corpo, e a natureza de Deus no nosso espírito. Mas eu tenho uma boa notícia para mim e para você. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem aqui já ouviu esse versículo antes de hoje? E quem aqui já ouviu ou já até mesmo usou esse versículo, já ouviu alguém falando, usando ele para justificar alguma coisa errada? Olha, fulano, fiz tal coisa, mas sabe como que é, né? A carne é fraca. Já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes, mas não é isso que esse versículo quer dizer. Por incrível que pareça. Existe uma batalha entre o espírito e a carne todos os dias, o tempo inteiro. Mas a carne é fraca e não consegue vencer o espírito, pois ele sempre está pronto para vencer. Basta você decidir. Amém?
partir de hoje, a gente vai ler esse... Vou até voltar. A gente vai ler esse versículo diferente. Todas as vezes que nós tivermos alguma tentação, que a gente ousar pensar que, não, a minha carne é fraca, eu não consigo, a gente vai lembrar disso, que sim, ela é fraca. Quem está pronto, fortalecido e pronto para vencer em qualquer momento é o nosso espírito. E nele, a partir do momento que nós deixamos que sejamos governados por Cristo, por essa natureza, nós podemos vencer todo e qualquer pecado, toda a inclinação natural que nós tenhamos para o pecado. Amém? Glória a Deus. O novo homem coletivo, então. Lembra que eu falei que agora nós somos todos um? Porque assim como eu criei em Cristo e aceitei, e cada um de vocês também, então nós somos uma unidade. Nós somos o novo homem coletivo. Um só Espírito, Cristo é o cabeça. Cristãos são os membros do corpo de Cristo, como nós tocamos uns nos outros no começo. Agora eu vou fazer um exercício que é para ver se vocês já estão acordados. 10 e pouco da manhã, esse friozinho. Vamos ver. Esse é o João. O João se voluntariou por livre e espontânea pressão para ser o nosso modelo hoje. Dá uma olhada no João, prestem bastante atenção nele. Pode olhar para a imagem em volta, mas foquem mais na pessoa do João, tá? Na cabeça, nas costas, nas pernas, nos pés. Olharam bem para ele? É como se fosse aquela brincadeira dos 7 erros. Alguém já fez? De ficar olhando assim um lado e do outro? Mais ou menos isso. Olharam bastante? Pode passar? Tem gente olhando ainda. Vou passar. Beleza, esse é o João. E esse? Quem é? É o João? Vocês são espertos, hein? Acordaram já, glória a Deus. São todo mundo matutino por aqui. Beleza. E esse aqui? Agora eu quero ver. É o João? Mas vocês estão vendo só os braços e as costas dele? Tem certeza que é o João? Muito bem. Sim, gente, era o João. Assim como ao ver partes do João, vocês me garantiram que era ele, assim são as pessoas quando veem os membros do corpo, parte do corpo de Cristo. Nós expressamos a Cristo. Todo o corpo expressa a Cristo. Glória a Deus. Larissa, mas eu sinto que o que eu faço, o meu dom, o meu talento é muito pequeno, é algo muito... aos meus olhos pequeno, exatamente, aos nossos olhos, porque aos olhos do Senhor, nós somos parte do corpo e nós expressamos Ele de igual forma. Para minha mão fazer isso aqui, esse movimento parece simples, é insignificante a minha mão abrir e fechar, mas para isso todo o meu corpo precisou trabalhar em conjunto, todo o meu corpo precisou expressar algo para que ela entendesse esse comando, e assim é o corpo de Cristo. Nós o expressamos, independente do que Ele nos pediu para fazer, independente de qual seja a nossa função nesse corpo. Cada um aqui recebeu uma função no corpo de Cristo, e nós o expressamos de igual forma. Amém? Sim, cada membro expressa Cristo e Cristo é a igreja. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, várias partes do nosso corpo, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Um Cristo, uma igreja indivisível e inseparável. Para a gente entender isso e nunca mais esquecer, trouxe aqui um papai e uma mamãe, uma família linda, tem filhinhos ali. Vou pegar um exemplo que vocês conhecem. Pastor Eduardo e pastora Priscila têm 3 filhos lindos, o Lorenzo, o Luca e o Henrico. Se eu pegar um pedacinho do cabelinho do Lorenzo e falar assim, não, isso aqui é o pastor Eduardo, certeza, é igualzinho do pastor. For lá e fazer um exame, vai tirar o DNA, vai aparecer somente o pastor Eduardo? Não, vai estar lá pastor Eduardo e pastora Priscila. Se eu pegar uma unhazinha do Henrico, um pedacinho da unha dele e fizer o exame de DNA, fala, não, é idêntico da pastora Priscila, vai ter quem lá? Pastor Eduardo e pastora Priscila. No filho, o casal é um só corpo. Nós ouvimos isso muitas vezes de forma romântica, e amém, tá tudo bem, mas de fato e de verdade, onde o casal se torna uma só carne, é nos filhos. E assim é o nosso espírito com o Espírito de Deus, indivisível e inseparável. A partir do momento que você creu nele, se tornou um com ele, não tem como você dissolver. Onde você vai, ele vai, onde você está, ele está. E é assim, em todo tempo, em todo dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Qual parte em mim é a igreja, Larissa? Eu entendi que agora eu tenho 2 naturezas.
qual parte em mim faz parte dessa igreja? A partir do momento que nós nos tornamos um com Cristo e também um com todos os membros do corpo, qual parte em mim faz parte da igreja? Cristo. Tudo que não é Cristo não é igreja. A igreja não é o que é acrescentado a ela, mas o que provém de Cristo. E a minha oração para a gente finalizar é que o Senhor nos permita ver a igreja gloriosa através dos olhos dele. E quando eu falo igreja, eu falo de nós também de forma individual. Eu sei que muitas vezes a gente olha para a gente mesmo e não se sente merecedor. E de fato nós não somos merecedores de Cristo, nós não somos merecedores de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Mas Ele pagou um alto preço para que você acessasse isso, para que você entendesse que de fato e de verdade você é um com Ele. Então permita que o Senhor feche os seus olhos naturais e abra os seus olhos espirituais para se ver como parte do corpo. Nós somos uma família aqui, nós somos corpo de Cristo, e ver também a igreja dessa forma. Não ver os nossos irmãos através de falhas, de erros e de pecados, mas vê-los como o Senhor os vê. Amém? Glória a Deus, muito obrigada. Amém. Pastor. Aleluia. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.